Olhar para o passado é uma boa forma de notarmos o quanto avançamos, ou o que perdemos nesse avanço. A fotografia tem sido um meio de possibilidades ilimitadas desde que foi originalmente inventada no início de 1800. O uso de câmeras nos permitiu capturar momentos históricos e remodelar a forma como vemos a nós mesmos e o mundo. Veja nesse vídeo os 20 primeiros registros fotográficos ao longo dos últimos 2 séculos. Então acompanhe até o final e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre viagem no tempo através de imagens. A primeira fotografia do mundo, feita em uma câmera, foi tirada em 1826 por Joseph Nicéphore Niepce. A fotografia foi tirada a partir da janela de Niepce, na região de Borgonha, na França. Essa imagem foi capturada através de um processo conhecido como heliografia, que utilizava de betume. A primeira fotografia colorida. A primeira fotografia colorida foi feita pelo físico-matemático James Clerk Maxwell. Thomas Sutton foi o homem que apertou o botão do obturador, mas Maxwell é creditado como autor do processo científico que fez isso ser possível. Um fotógrafo da NASA tirou a primeira fotografia de um lançamento do Cabo Canaveral em julho de 1950. O foguete sendo lançado era conhecido como Bumper 2. A primeira fotografia digital foi tirada por volta de 1957, quase 20 anos antes de um engenheiro da Kodak inventar a primeira câmera digital. A primeira fotografia de uma pessoa. A primeira fotografia em que o ser humano apareceu foi em um instantâneo capturado por Louis Daguerre. A exposição durou cerca de 7 minutos e teve como objetivo capturar a Boulevard du Temple, uma rua em Paris, na França. No canto inferior esquerdo da fotografia, podemos ver um homem de pé tendo seu sapato polido. A primeira selfie. Robert Cornelius, lá em 1839, configurou uma câmera e ficou em primeiro plano para fazer o primeiro autorretrato do mundo. Isto aconteceu em City Center, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Cornelius sentou-se em frente da lente por pouco mais de 1 minuto, antes de deixar o assento e cobrir a lente. A fotografia agora é icônica e histórica. O primeiro trote feito com uma fotografia foi em 1840, por Hippolyte Bayard. Ambos, Bayard e Louis Daguerre, lutavam para reivindicar o título de pai da fotografia. Bayard tinha supostamente desenvolvido seu processo de fotografia antes de Daguerre apresentar o daguerreótipo. Em um movimento rebelde, Bayard produziu esta fotografia de um homem afogado, alegando que ele se matou por causa da disputa. A primeira fotografia aérea não foi feita por um drone, e nem por um avião. Ela foi capturada de um balão de ar quente em 1860. Essa fotografia aérea mostra a cidade de Boston, a 110 metros de altura. O fotógrafo James Wallace Black intitulou seu trabalho como Boston, como uma águia e um ganso selvagem veriam. A primeira fotografia do Sol. A primeira fotografia do nosso Sol foi feita pelos físicos franceses Louis Fizeau e Léon Foucault, em 12 de abril de 1845. O instantâneo foi capturado usando o processo do daguerreótipo. A primeira fotografia do espaço foi feita pelo foguete V2, que foi lançado em 24 de outubro de 1946. A foto mostra a Terra em preto e branco,
a partir de uma altitude de mais de 100 km. A câmera que fotografou foi uma 35mm que tirou um quadro a cada segundo e meio, enquanto o foguete subia em linha reta para a atmosfera. Essa fotografia, tirada em 1847, por meio do processo daguerreótipo, foi pensada para ser a primeira fotografia de uma notícia. Nela podemos ver um homem sendo preso na França. A primeira fotografia de um presidente. John Quincy Adams, o sexto presidente dos Estados Unidos, foi o primeiro presidente a ter sua fotografia tirada. O daguerreótipo o fotografou em 1843, um bom tempo depois de Adams ter deixado seu cargo. A primeira fotografia de um relâmpago. O primeiro fotógrafo a capturar um fez isso em 1882. O fotógrafo William Jennings usou suas descobertas para mostrar que o raio era muito mais complicado do que se pensava. Observe como o raio cria ramos. Fotografias de desastres podem não ser as mais agradáveis, mas podemos aprender com nossos erros do passado. Essa foto de 1908 mostra a morte do aviador Thomas Selfridge. O avião era um projeto experimental da Associação Experimental Aérea, que fazia parte do Exército dos Estados Unidos. O avião também levava Orville Wright quando caiu. No entanto, ele sobreviveu. Essa foi a primeira foto de um acidente aéreo fatal. A primeira fotografia da Lua foi tirada por John W. Draper, em 26 de março de 1840. A fotografia foi feita de um daguerreótipo do Observatório da Universidade de Nova York. A imagem, em seguida, adquiriu uma quantidade significativa de danos físicos. A primeira paisagem colorida para mostrar o mundo em cores foi feita em 1877. O fotógrafo Louis Ducos foi um pioneiro na fotografia a cores e foi o cérebro por trás do processo que criou essa foto. O clique mostra o sul da França e é apropriadamente titulado de Paisagem do Sul da França. A primeira fotografia da Terra a partir da Lua. A Terra foi fotografada a partir da Lua em toda sua glória em 23 de agosto de 1966. O Lunar Orbiter viajava nas imediações da Lua quando fez a foto e, em seguida, foi recebido no Robledo de Cherville, na Espanha. A primeira fotografia de um tornado. Essa imagem de um tornado foi feita em 1884. A fotografia foi em Anderson County, no Kansas, nos Estados Unidos. O fotógrafo amador A. Adams pegou sua câmera e tirou a fotografia a 22 km de distância do tornado. A primeira imagem do planeta Marte foi feita pelo Viking 1 logo depois que pousou no planeta vermelho. A fotografia foi tirada em 20 de julho de 1976. Especialistas em informática do Smithsonian e do Instituto de Tecnologias Criativas uniram-se para criar o primeiro retrato presidencial em 3D, o de Barack Obama. Você já tinha visto alguma dessas fotografias? Comenta aí que eu vou deixar um like com certeza. E não fique por aí e veja outro vídeo curioso aqui do canal. Te espero nele, hein? Grande abraço!